Meus amados, quem ouviu a mensagem de terça-feira? Quem ouviu a mensagem de terça-feira? Foi combatendo a imoralidade, foi combatendo a promiscuidade, foi combatendo a imoralidade. Vocês lembram da palavra que foi lida, né? Eu não vou tornar a ler agora o que foi lido na terça, né? Mas tudo que foi lido das Escrituras, nós partimos ali de 1 Tessalonicenses, onde que diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, né? Santificação. Ora, a nossa vida, a vida cristã, ela tem início a partir de um momento que nós ouvimos que alguém prega o Evangelho para nós. Evangelho significa boa nova da salvação oferecida por Deus à humanidade, né, gratuitamente, pelo preço de sangue. O preço foi sangue. E o sangue é o sangue de Jesus Cristo. Porque para se tornar o nosso Salvador, pastor Alex, a pessoa que foi escolhida por Deus teria que ser uma pessoa sem pecado. Portanto, no mundo dos homens, no mundo natural, nenhum homem poderia se tornar o nosso Salvador, porque a partir da criação, porque Adão foi criado sem pecado, foi ou não foi? Mas depois ele dá ouvidos ao diabo e quebra a palavra de Deus, ele peca. Quando ele peca, todos os seus descendentes nascem pecadores. Por isso que aconteceu com Adão, por causa do pecado, a morte física mesmo, ela passa a todos os homens. Uma das maiores evidências de que o homem, né, ele é, por natureza, diante de Deus, ele é igual, é que não importa se ele é americano, não importa se ele é alemão, não importa se ele é de qualquer nacionalidade, ou se ele é da classe pobre ou da classe rica, sabe, ou se ele tem cultura ou se ele não tem cultura, todos morrem. Eu me recordo que uma das nossas viagens missionárias à França, e eu andando em Paris, né, nós andando em Paris, a nossa missão, glória a Deus, e eu conversando com o pessoal, eu disse, deixa eu fazer uma perguntinha a vocês, aqui tem cemitério? Tem, igualzinho no Brasil, né? Então significa que você não morre só se é brasileiro, ou você não morre só se é africano, né? Francês também morre, belga também morre, alemães também morrem, cemitérios de toda ordem. Isso aponta para quê? Para aquilo que a Bíblia diz, né? Que o salário do pecado é a morte. Nós experimentamos a morte. E por que nós experimentamos a morte física? Porque primeiro morremos espiritualmente. A morte espiritual introduz o homem na morte física. Algo tem que ser feito para esse homem ser salvo. Deus que odeia, eu gosto disso, né? Deus que odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Eu vou repetir isso. Deus odeia o pecado, né? Mas Ele ama o pecador. E o que é que Ele se dispõe? Um plano para salvar esse homem. E o que é que Ele vai fazer? Ele não vai escolher um anjo e vai mandar, porque anjos também pecaram. Vocês sabem quando houve a rebelião daquele principal anjo que virou diabo, né? Ele conseguiu enganar e levar no papo muitos anjos, acho que até essa parte de anjos, né? Muitos anjos. Então significa que Deus não poderia confiar no anjo, que o anjo poderia falhar, correto? E olhando para a terra, ele não viu ninguém. E aí, quem é que vai sobrar para quem? Ele olha para o seu lado e lá tem quem? O Filho eterno, que também é Deus, já que nós adoramos a um Deus coexistente em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E aí, Deus o Pai, aleluia, correto?
ele vai enviar o seu filho a esta terra. Só que o seu filho é também Deus, correto? E aí, para que ele se torne salvador, ele terá que se tornar também homem. Mas terá que ser um homem sem pecado. É um homem que não é como nós. Nós já chegamos aqui na terra brabinho, não é isso? Já chegamos porque trouxemos a semente de Adão, né? Então o pecado na natureza humana é um fato que eu não vou nem entrar em detalhes agora, porque temos um objetivo nessa mensagem, mas só para saber, é só ver como nós somos, humanamente falando. Muitas das vezes você não quer fazer uma coisa errada, mas já fez. Paulo fala isso, não é? O mal que eu não quero fazer, não é isso? Daqui a pouco eu faço o bem que eu quero fazer, porque há esse conflito na natureza humana. Amém? Enquanto você não entende quer dizer, como a queda do homem afeta o ser humano, né? Você não vai perceber a tua necessidade do Calvário, a necessidade de Jesus Cristo, não é? Porque Deus, para te salvar, enviou o seu filho, e o seu filho se tornou homem. Quando ele vai se tornar um bebê no ventre da virgem, olha, e ele vai nascer de uma virgem, vai ficar claro que ele não é fruto de uma relação sexual, não é? A relação sexual, ou melhor, o sexo, né? Abrindo um parênteses, ele é uma bênção criada por Deus, o sexo. Só que Deus estabeleceu limites, ele deve ser utilizado dentro dos limites do matrimônio. Amém? Estou fazendo esse adendo aqui para a gente entender a coisa dentro dos conformes e não dar uma interpretação, não. Certo? Só que todos que nasceram pela maneira natural, nasceram em pecado. E para ir à cruz, no meu e no seu lugar, tinha que ser um homem sem pecado. Mas para ser sem pecado, ele não poderia ser fruto de uma relação sexual. Por quê? Como disse o grande Davi, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Quer dizer, o pecado passa. Meu Deus, me ajuda a não me dispersar aqui, mas o Senhor está nas tuas mãos. Deixa eu explicar para você. Muitas das vezes tem pessoas que, ouvindo sobre a doutrina do pecado original, ela se intriga, né? Mas como pode ser isso? Mas eu aprendi que quando a gente vai ao médico, uma das coisas que o médico gosta de fazer é um questionário. Alguém tem diabetes na família? Tem pressão alta? Alguém já teve câncer? Por quê? Por quê, pastor Celso? Porque pelo histórico familiar, o médico pode entender que aquela pessoa corre o risco de desenvolver as mesmas enfermidades. As pessoas não têm problema de entender esse desenvolvimento, ou essa percepção, né, de um mal que teve no avô que pode estar no neto. Já perceberam isso? Sim ou não? Sim ou não? Da mesma forma, gente, o pecado, nós somos pecadores. Não tem jeito. Quem é que nunca mentiu aí? Quem é que nunca... Sei lá, eu não vou nem falar muita coisa, vou tocar só isso aqui. Quem é que nunca alguma coisa? Quem é que nunca alguma coisa? E você não queria nem fazer, mas fez, porque essa porcaria nojenta chamada pecado lá dentro. Não estou falando de atos pecados, estou falando da causa. O que move a pessoa a fazer certas coisas que ele não queria muitas vezes nem fazer. E tem gente que não queria fazer e começou fazendo, daqui a pouco está fazendo. Aí perdeu o domínio, perdeu a força. Mas aí como é que a pessoa encontra novamente a satisfação ou a libertação? O dia que ela ouve a palavra. O dia que ela ouve o verdadeiro evangelho. A síntese do verdadeiro evangelho está em João 3,16. Deus amou o mundo. Eu vou repetir. Deus amou o mundo. Eu vou repetir isso. Deus amou essa humanidade. E sabe o que foi que ele fez? O verdadeiro amor tem que demonstrar. Amor, quer dizer, a consequência do amor é doação. A consequência do amor é fazer algo pela pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E deu quem? O seu Filho
unigênito. Eu gosto muito, não sei se vocês lembram que a gente já colocou aqui uns louvores, né? Lá atrás, alguma coisa, uma seleção de hinos sobre a cruz e tal, de Marcos Lucado, né? Em dado momento ele fala assim: Deus ama você. Isso é muito forte, saber que uma pessoa tão santa me ama, uma pessoa tão santa nos ama, uma pessoa tão gloriosa nos ama. O hino que foi cantado ali agora, a moça ali estava cantando, não foi? Por que me amaste? Por que me amaste, né? O verdadeiro cristão, um dia ele se depara com essa questão: meu Deus, como é que pode ele me amar? Mas o Marcos Lucado diz: Deus ama você. Talvez alguém aí está dizendo assim: pô, ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, para com esse negócio. A pessoa mais importante te ama. A pessoa mais gloriosa te ama. E eu gosto, pastores, que ele fala assim: Deus ama você. E depois ele fala assim: ainda que você fosse a única pessoa no mundo, ainda assim ele amaria você. Em outras palavras, seria capaz de mandar Jesus morrer só por você. E por que então que nós nos tornamos então cristãos? Cristão significa um seguidor de Cristo, um partidário de Cristo. Sabe por quê? Porque cremos, percebemos esse amor. O único meio do homem ser reconciliado com Deus, ter paz com Deus, ser perdoado, ser justificado, não é? É quando você crê na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, voltamos, o Salvador tinha que ser sem pecado. O justo receberia a punição dos nossos pecados. É isso que acontece naquela cruz. É isso que acontece naquela cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Glórias a Deus. É isso que acontece naquela cruz. Quando ele tomou aquela cruz, sobre ele foram colocados os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, e ele estava consciente disso, ele veio para isso. Ele falava várias vezes com os discípulos: eu vim para isso. O discípulo não entendia, ninguém queria que ele, né, daqui a pouco achavam, tinha uma perspectiva messiânica, bem incompleta, né? Incompleta. Então o Senhor Jesus, ele vai ali, é feita a expiação, o sangue dele é derramado. Satanás, escute, essa igreja acredita no poder do sangue de Jesus. Demônios, nós acreditamos no sangue de Jesus, que limpa, purifica de todo e qualquer pecado. Glórias a Deus. E depois naquela cruz, meus amados irmãos, ele cumpre o que Deus mandou e diz: está tudo pago, né? Está consumado. Entrego o meu espírito. E depois ele vai ressuscitar no terceiro dia. Nós só estamos aqui hoje porque isso aconteceu. Se isso não acontecesse, não existiria igreja nenhuma, não existiria cristianismo. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e com isso garantiu que o nosso perdão, a nossa libertação e a nossa esperança. Esperança, em que sentido? É o projeto escatológico. Não é? Nós não estamos aqui com medo de que vai explodir uma bomba e vai acabar o mundo, né? Nós não estamos aqui, né? Amém, amém? Deus planejou algo. Deus planejou, foi uma restauração. E aquele que crê em Jesus agora tem o seu nome escrito no livro da vida, e quando ele voltar, você vai reinar com ele. É preciso entender que a ONU não terá a última palavra, os déspotas desse mundo não têm a última palavra. A palavra está com o Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele vai voltar. Glórias a Deus. Isso tudo aqui foi para dizer como é que começa essa nossa relação com Deus. Então, salvação significa libertação de um estado de condenação. Correto? Você a crer em Jesus, né? Então, em Jesus, Deus que colocou nossos pecados, viu, Jefferson? Deus colocou nossos pecados no Senhor e puniu. Aí pega da justiça dele e nos imputa. Acredita na nossa conta. Por isso nós somos salvos. Em nós mesmos, nós não conseguimos nada. Entende? É porque Deus, aleluia, nos imputa, acredita na nossa conta. E Ele acredita assim, com a fartura. Por quê? Porque uma vez que você posicionalmente já está salvo, né?
no dia a dia você ainda não é perfeito. Aí é onde entra a santificação. Santificação é o ato onde você vai progredindo no dia a dia. Mas você já está garantido porque Jesus é o perfeito homem divino. Quer dizer, Deus, sinceramente, isso é espantoso, isso é para você pular, Gilson, é para a gente pular. Porque Deus procurou garantir a salvação nossa nele mesmo. Nele mesmo. Porque nós nos deparamos, né, com nossas debilidades. Nós nos deparamos com uma série de coisas, não é isso? Mas Deus já não vê você assim. Olha, vou dizer bem alto. Deus já não vê você assim. Porque quando ele te justifica, e entra a doutrina da justificação, é o ato pelo qual Deus declara você justo, tendo por base o mérito da morte expiatória de Cristo. Amém? Você é salvo, irmão. Não fique dizendo assim, será que eu sou ou será que eu não sou? Ele é que escolheu este método. Ele escolheu mandar Jesus para ser o Cordeiro de Deus. Então você já é salvo. Quem é que está aí sentado pregando comigo? Estou vendo os pregadores aqui pregando. Vamos embora. Você é salvo. Aleluia. Como é que o apóstolo São Paulo fala lá na Epístola aos Efésios, capítulo 2? Pode falar, pastor. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pastor Alex, fala. Pela graça sois salvos. Não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus. O que Aleluia. É graça? Graça é favor. Deus, no seu ser, Ele resolveu estender este favor. Por isso ninguém é salvo por méritos pessoais, porque somos pecadores por natureza. E na salvação, libertação do ato de condenação, quando você crê, aí vai acontecer um outro aspecto da salvação. Qual é o outro aspecto da salvação? Hein? Qual é um outro aspecto? Podemos dizer que o primeiro aspecto é a justificação, ato pelo qual Deus nos imputa a justiça de Cristo. Satanás, essa você perdeu, porque eu já dei para ele o diploma da salvação. O diploma da salvação foi conquistado pelo meu filho, que não pecou, venceu o diabo, venceu todos os inimigos, tudo aquilo que nos tenta, tudo aquilo que nos rodeia. Eu quero dizer que Jesus venceu. Aí no Canadá, aí na Nova Zelândia, aí no norte, aí no sul, em toda parte, se você ouvir o verdadeiro evangelho, se a sua fé se apoia no que Cristo é e fez na cruz, meu amado irmão, você já venceu. Porque Ele venceu todas as tentações. Glória a Deus, a nossa vitória é a vitória dEle. Agora, o outro aspecto, que é a santificação, então é o dia a dia. Por isso a pessoa precisa estar em uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, faz um discipulado, para ser o quê? Equipado. Quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê exatamente isso. Aqueles que creram, ouviram as instruções dos apóstolos e foram batizados. Se tornaram, então, membros da igreja. Porque o nosso dia a dia na terra, a salvação já está garantida. Mas nós precisamos ser o quê? Equipados. Que é o que vocês fazem, né? Que é o que vocês têm feito. É muito legal quando os irmãos vão dar testemunho, conta desde a época que vieram para a igreja, né? E como é que estão indo, como é que estão vencendo, né? Amém? Então, essa salvação, que é a libertação desse estado de condenação, que te introduz no reino, correto? O primeiro aspecto é a justificação, o segundo aspecto é a santificação, o outro aspecto, ou melhor, o segundo aspecto, regeneração. Depois da justificação vem a regeneração, que é o nascer de novo. Porque essa natureza velha pecaminosa que nós herdamos, não é isso? Aí Deus vai fazer o quê? Coloca o quê? Uma nova vida.
Por que todo domingo está na igreja? Por que todo domingo... Quer dizer, alguém é obrigado a estar na igreja? Pastora Mônica Germano, você é obrigada a estar? Sandra, é obrigado? Não, ninguém é obrigado. Só que como você verdadeiramente creu e algo aconteceu dentro de você, você recebeu o novo princípio de vida, aleluia, os pássaros querem o ar para voar. Peixe, água para nadar. O verdadeiro convertido quer a igreja para crescer. Então, por isso que domingo pela manhã, dia do Senhor, todo mundo sai ou a pé ou de carro, de qualquer lugar e vem. E ninguém é obrigado, é porque algo aconteceu dentro de você e você aprende que deve congregar para o teu bem. Por isso não existe o verdadeiro crente sem igreja. Quem está entendendo, diga amém. Bom, eu creio que essa pincelada foi o início. E aí nós então voltamos, pastor, ao patamar, pastor, da mensagem de terça, que quando mostramos então a questão da santificação, mudança de obras, né? Ora, uma vez que você está em Cristo, salvação está garantida em Cristo, não é isso? Mas você é chamado a viver agora uma vida de maneira digna do Evangelho. Vamos dizer, se a pessoa mentia, você vai mentir agora? Hein? Hein, gente? Claro que não. Se a pessoa furtava, vai furtar? Hã? O que mais? Fala aí as coisas erradas aí. A Bíblia fala de um montão de coisa aqui, né? Como é que é? O que ele falou? Se a pessoa se prostituía, vai estar se prostituindo? Hein? Não vai. Acabou. Se a pessoa adulterava, vai estar adulterando? Infidelidade conjugal? Não vai estar mais. Por quê? Porque nasceu de novo. Amém? Porque nasceu de novo. Deixa eu pegar aqui para seguir uma linha. É muito interessante que na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, o grande apóstolo São Paulo, ele fala o seguinte: isto, portanto, digo no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios. E vai dizendo uma série de coisas, né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então fica muito claro que quando você recebe Jesus, tá? Então você é perdoado, sim ou não? Você é justificado, declarado justo. Você é regenerado. Regenerado, essa é a doutrina do novo nascimento, tá, gente? Amém? Você recebe uma nova vida. É verdade. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é? Olha o novo Railson ali. Se eu for dar o testemunho dele aqui, é um testemunho bombástico, né? Já teve do outro lado. Veio para Jesus, aí está aí um homem, é um empresário aí, trabalhador, casado com a Luciana ali. Muda, a pessoa muda, gente. Muda porque Deus faz algo. A mudança não é um mero esforço físico, é um esforço de vontade. A mudança é sobrenatural, é Deus na nossa alma. É algo tremendo isso aqui, gente. Dá vontade de pular e de saltar. Glórias a Deus. O Brasil tem que agradecer ter tantas igrejas pregando o Evangelho. Se dizem que os fóruns estão cheios, eles estariam muito mais superlotados se não fosse Deus agir nesse país como vem agindo. Isso é uma grande verdade, né? Isso é uma grande verdade. Mas lá em Efésios, prosseguindo, diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Eu estou andando rápido. Então, esse novo homem, aí ele fala assim, bom, quer dizer, uma vez que esse novo ser agora está dentro de você,
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Se você se irar, não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E se unicamente a que for boa para edificar, não entristeça longe de você toda amargura, toda cólera, gritaria, blasfêmias. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer dizer, o que estabelece parâmetros e limite de uma compreensão dessa salvação que desemboca para a santificação é o limite ou parâmetro, chama-se Jesus Cristo. Você veja que ele vai falar aqui sobre perdoar. Aí diz como Deus em Cristo te perdoou. Os irmãos estão entendendo por que nosso ministério segue o modelo apostólico e damos ênfase à pessoa de Jesus Cristo? Amém? Vocês entenderam? Porque se você não tiver um olhar para Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, correto? Você não vai ter a inspiração para ter comportamento que reflitam que você realmente foi alcançado por Ele. Amém? É muito interessante a gente estar observando isso. No capítulo 5, versículo 2, versículo 1, ele diz: sede, pois, imitador de Deus como filhos amados, e andar em amor, como Cristo vos amou, entregou-se a si mesmo, como oferece sacrifício a Deus, em aroma suave, mas a impudice toda sorte de impureza, ou cobiça, não se nomeie sobre vós, nem conversação torpe, e coisas inconvenientes, tal, etc. Né? Só para a gente ficar muito claro, que quando você tem um encontro com Cristo, você foi salvo, não é isso? E a partir dessa salvação, haverá o quê? A santificação, conhecida como santificação progressiva. A definitiva é quando deixar o corpo estar com o Senhor, ou quando o Senhor voltar. Que significa que a nossa luta contra o mal, ela vai até a nossa partida ou a volta de Jesus. Todavia, queridos filhos espirituais, ovelha, a gente não deve ter nenhum receio. Por quê? Porque quando você diz, eu creio em Cristo de verdade, né? Eu creio no sangue que me lava, eu quero ser aceito como filho de Deus, o Espírito de Deus, naquele momento, ele produz essa nova vida, e ele vem o quê, Isabelle? Fixar residência dentro de você. Glória a Deus. O que significa? Na luta contra... Né, eu tenho que ler, né, às vezes eu gosto de ler, sabe, mesmo, porque ajuda você a perceber, primeiro, que você não está em uma igreja ouvindo o homem falar dele mesmo. Você está numa igreja ouvindo ou o homem de Deus ou a mulher de Deus dizendo uma mensagem que é de Deus. Porque essa mensagem que vem de Deus é que transforma. Não são minhas ideias. Ou nossa, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Não acho nada. Eu recebi uma mensagem. Eu sou um mensageiro. Nós somos mensageiros. Nós temos que chegar no altar como os profetas e os apóstolos, dizer: e veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Isso me dá um ânimo, me dá uma altura, porque é isso que transforma a gente. Foi isso que fez de Saulo, o assassino, virar o maior apóstolo. Foi isso que transformou Madalena, aquela, né, uma mulher extraordinária. Foi isso que transformou a samaritana. Foi isso que libertou o ex-endemoniado de Gadara. Nós lidamos com a palavra de Deus. Não há poder maior do que a palavra. O mundo foi criado pela palavra. O universo é sustentado pela palavra. Nós estamos sendo preservados em meio a essa pandemia, porque estamos debaixo de promessas. Promessas e promessas de Deus.
Jesus, quando foi ao deserto e foi tentado pelo diabo, Jesus o confrontou com a palavra. Jesus nem chegou para o diabo e disse: olha aí, eu sou filho de Deus, tu me conhece, não mete a cara comigo não. Jesus não fez nada disso, sabe? Olha, eu sou santo. Ó, rapaz, não está vendo que eu estou jejuando 40 dias? Jesus não fez nada disso, gente. Jesus no confronto contra as trevas, quando o diabo disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus, como é que ele respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Meu amado irmão, então você preste atenção que este púlpito, este ministério, onde quer que os pastores formados aqui vão, as pastoras, ali a Mônica lá na Espanha e outros, só pregam a palavra. Quem quer louvar a Deus pela palavra de Deus?